Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e hoje nesse vídeo eu vou falar de um deputado estadual aqui no meu estado, Ceará, que é o André Fernandes, é aquele cara do YouTube famoso por raspar o cabelo da bunda, né? Ele ensinava, até minha esposa ficou, né? Ele tem sim um videozinho lá no YouTube que ele mostra como depilar a bundinha, Ele né? ficou famoso por causa desse vídeo. Pode ser, talvez tenha outros vídeos que tenham ficado. Bom, ele cresceu, né? Virou aí esse cidadão que disputou as eleições, foi o deputado mais bem votado, né? Foi aquele tipo de político que se aproveitou na onda Bolsonaro, se filiou ao PSL. Não é interessante, né? É que é fácil ser político nesse país. E o método dele de ganhar as eleições foi aquela mesma utilizado por Bolsonaro: fake news, redes sociais, batendo na esquerda, batendo na velha política, falando marxismo cultural, teologia, e etc. Coisa e tal. Então o que acontece? Esse cidadão, ele veio falando umas coisas que eu quero pontuar, né, sobre já que ele faz a indagação que crise é essa no governo Bolsonaro. Então a gente vai ver aqui, nesse react aqui, o que ele fala a respeito de tudo isso. Então, vamos agora. Que crise é essa no governo Bolsonaro, onde o governo instaurou uma investigação no próprio partido? Que crise é essa no governo, onde o governo propôs na nova reforma da Previdência o fim da aposentadoria especial para políticos? Que crise é essa no governo, onde o governo diminuiu de 39 para 22 o número dos ministérios? Que crise é essa no governo, onde o governo devolveu 100 bilhões do BNDES ao Tesouro? Que crise é essa no governo, onde o vice-presidente cortou 80 dos seus 145 assessores? Que crise é essa no governo, onde o governo deu aval para que a Caixa Preta do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Fundo de Pensão fossem investigados? Que crise no governo é essa, onde o governo barrou um contrato de 456 milhões da FUNAI sem licitação? Que crise no governo é essa, onde o governo influencia e fortalece a Operação Lava Jato, que investiga corruptos? Que crise no governo é essa, onde o governo cortou 2,5 bilhões de patrocínio da Caixa Econômica Federal para times de futebol? Que crise do governo é essa, onde foi cortado 320 cargos comissionados só no Palácio do Planalto? Que crise no governo é essa, onde 580 mil beneficiários do Bolsa Família renunciaram os seus benefícios? Que crise no governo é essa, onde mais de 20 líderes e chefes de facções criminosas foram transferidos para presídios federais? Que crise no governo é essa, onde se estuda uma alteração no MEC para que acabe com o marxismo cultural? Que crise no governo é essa, onde tem investigações em demarcações indígenas de governos anteriores? Que crise é essa no governo, onde o presidente Jair Messias Bolsonaro assinou o pacote anticrime que o ministro Sérgio Moro entregou ao Congresso Nacional? Eu, particularmente, desconheço crise no governo Bolsonaro. Pois é, como você viu, o menino ele disse que o governo não está em crise. Ele fala aquelas coisas, legal, tudo numérica, tudo de forma, tudo, não é? Mas deixa eu falar uma coisa, o seguinte, vamos lá, primeiro sim. O governo, o André Fernandes, ele realmente, ele criou a crise dele, foi instalada a crise dele. Se você prestar atenção nos noticiários que teve hoje, o governo confirmou mais a crise e se atolou com força. Mas eu quero falar alguns pontos diferentes dos seus em relação da crise, né? Eu não tenho uns aqui, os itens. Vamos lá. Começamos pela crise do Bolsonaro, que o filho Flávio Bolsonaro foi pedir o quê? Foram privilegiados. Isso pegou extremamente mal, já começou a gerar um desgaste da imagem do governo. Beleza, segundo, lá vai. O Bebiano foi demitido por questões de candidaturas laranjas. Isso também pegou mal, sendo que quem tweetou falando toda aquela polêmica foi Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que acabou de certa forma demitindo o Bebiano. O filho do Hamilton Mourão foi promovido a assessor especial da presidência do Banco do Brasil. Outra polêmica em cima. Lá vai. O PSL também foi acusado pela candidatura laranja e está desviando fundo partidário, né? Sendo que o ministro do Turismo
ele está lá envolvido. Já foi falado, né, pelas as candidatas que participaram, que ele já era ciente do esquema de corrupção, de desvio do fundo partidário. Ah, vai, né? Mais. O Brasil perdeu 560 milhões em vendas de frango para a Arábia Saudita por causa de ideologias de Bolsonaro tirar Jerusalém para Tel Aviv, a questão da mudança da Baixada. E o fato do Brasil também meter sarrafo na China, por causa do governo Bolsonaro. A China agora está comprando, não é, soja dos Estados Unidos, e isso está afetando a nossa economia. O agronegócio sentiu e o pessoal ficou chateado. Você fala que o governo tinha 39 ministérios. Cara, eu não sei se foi que tu arrumou 39, porque Dilma tinha 32, Michel Temer foi para 28, Bolsonaro 22. Faz as contas. Qual é a diferença e a discrepância de quantidades de ministério? Não era 39. Aí já comecei, peguei você no fake news. Lembre-se, Temer só tinha 28 e Dilma Rousseff 32. Bolsonaro com 22. Tá muito próximo eles com lá, nada de extraordinário. Flávio Bolsonaro de novo, investigado agora com Queiroz sobre movimentações atípicas pelo COAF e envolvimento com a Melissa, entendeu? Vamos lá, tem mais. Bolsonaro tem nome associado às milícias. E ainda para completar a situação, tem foto com um miliciano e era vizinho de miliciano, que foram os responsáveis pelo assassinato de Marielle Franco. Os cargos que você fala que foi cortado, esses comissionados, beleza, eram cargos que já tinham sido cortados por Michel Temer e só existia lá o nome e as pessoas não estavam lá, ou seja, eram cargos fantasmas, funcionários fantasma. O povo para gostar de gente fantasma nesse negócio. Os combustíveis sobem 30% em 3 meses. Essa política de combustível aplicada por Michel Temer, Bolsonaro não quis nem sequer ter a boa intenção de modificá-la. Pois é, o combustível deu uma subida. E o meu estado também, onde você é deputado, deu uma subida. A confusão no Ministério da Educação. Pois é, já foram demitidos gente do segundo escalão lá dentro do MEC, entre os pupilos de Olavo de Carvalho e os militares. E vem na hora, e você tem certeza que você sabe muito bem que você não é menino, que Ricardo Velez ele acaba sendo, próxima semana talvez, demitido, porque há uma vontade do Onyx Lorenzoni fazer isso. O conflito na Venezuela. O Brasil não tinha necessidade de ficar brigando ou comprando briga dos Estados Unidos com a Venezuela. Como o Hamilton Mourão falou, o Brasil não vai ter intervenção militar por parte do Brasil. O Golden Shower de Bolsonaro, famoso carnaval, por ser criticado exclusivamente, Bolsonaro se ferrou, não é? A mentira, o fake news que ele criou sobre aquela jornalista que dizia que queria derrubar o governo e na verdade não era. A briga entre Rodrigo Maia e Sérgio Moro pelo pacote anticrime, que o Maia disse que ele era empregado de Bolsonaro enquanto ele era presidente da Câmara, eleito pelo povo, e estava exercendo a função na qual foi cabida a ele. E para piorar a situação, Rodrigo Maia abandona a articulação da votação da Previdência, deixando o cenário mais complicado para Bolsonaro, não é? Ou seja, tem N erros que Bolsonaro cometeu e você ainda fala que não tem crise. Fora que ele tem uma aprovação de apenas 34%. Ou seja, em 3 meses, né, menos de 3 meses de governo, foi gerada tantas crises dentro que agora, com o risco da reforma da Previdência não ser aprovada, e a situação dele foi a ficar mais complicada. Já até rumores que se falava que Joyce Hasselmann está namorando o PSDB, ou seja, ela possivelmente vai deixar o PSL e vai para o PSDB, porque existe uma vontade de João Dória disputar a presidência e ela quer estar onde, né, como a gente fala aqui no Ceará, debaixo da árvore do pauzinho que tem mais sombra, né? E aí, fora toda a divisão interna, né, por questões ideológicas, partidárias e de ideias dentro do PSL, ou seja, tá numa crise muito grande. E eu sei que você é do PSL, você se elegeu
por questões de fake news, utilizando as redes sociais, se utilizando na figura Jair Bolsonaro, é um parlamentar com pouca experiência ou nenhuma e ainda se acha que é conhecedor. Ou seja, vamos parar com isso aí, viu? Que aquele ditado é o mais certo. O pior cego é aquele que não quer ver, não é não? E aí como você fala, deixando você ouvir aí. As eleições já passaram, então deixe de ser besta fazendo briguinha por causa de fake news. Hoje, Bolsonaro representa mais de 200 milhões de brasileiros. E lembre-se, se o barco afundar, você afunda junto. Pois é, isso pra mim soou como desespero de que as coisas daqui pra frente, no PSL, no governo Bolsonaro, irão piorar. Ou seja, ninguém aqui tá torcendo contra. É apenas uma má gestão do seu presidente. No mais, galera, valeu. Um abraço, até mais. Diamonds in my mouth.